Oi, gente, bem-vindo a esse vlog. Geralmente eu não gravo muito vlogs, né? Mas hoje eu resolvi gravar aqui um vlog de estudos, do meu dia de estudos pra vocês. Eu já tô começando bem tarde, já são 11h26. Geralmente eu começo antes, mas é melhor começar do que não começar, né? Então vamos lá, vim gravar aqui esse dia pra vocês. Pela manhã, gente, eu começo por matemática sempre, então já vou adiantar logo, porque já tá tarde. Vou começar logo por matemática. E em matemática eu tava vendo as aulas de função do segundo grau. Porém, eu já vi, né? E agora eu já tô fazendo as questões mesmo. Eu já fiz o meu resumo, que é o Active Recall, que é o método que eu gosto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, porque eu gosto de ver um assunto e depois botar ali numa folha o que eu lembro daquele assunto. Aqui, ó, anoto tudo que eu sei sobre o assunto, depois eu confiro se tá certo. E aí, no caso de função, tem muita dificuldade, né? Então, isso aqui é muito importante. Que assim, função eu tenho muita dificuldade. Não sei por quê, mas eu tenho muita dificuldade. E eu preciso lembrar das coisas da função, só que agora já tá bem melhor. Isso aqui tá ajudando muito, 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 porque eu me forço a lembrar e a entender. Então, tô gostando bastante de fazer esse método. Eu faço ele bastante também para biologia, porque também tem muitos conceitos, então, muito bom mesmo. Então, gente, eu terminei matemática por agora, já são 1h08 e eu vou almoçar. Depois eu volto. Já almocei, vou voltar agora. São exatamente 1h43. E agora eu vou estudar o período da tarde, né? Eu vou ver aqui o que tem pra estudar, porque ontem eu acabei não vendo, né? Mas vou anotar aqui todo o meu cronograma na agenda. Aqui meu cronograma eu mesmo que fiz. E já vi matemática e agora vou pra química. Pra química também eu vou desacumular algumas listas que eu tenho, alguns assuntos que eu já estudei e preciso fazer as questões. Então é isso que eu vou fazer. Aqui, né, gente, no caso, o que eu tenho que fazer, já fiz matemática, já botei. E é isso que eu tenho pra hoje, basicamente, química, biologia, o EN, que está questiona, e correção de simulado, né, que eu fiz um simulado esse sábado, então tô corrigindo ele. Vou colocar aqui de novo e vamos para a química. Gente, um aliado muito grande que eu tenho nos meus estudos é o Gemini. O namorado, né, ele tem a conta acadêmica, então agora tá Pro, né, por 15 meses, o Gemini. Então eu uso bastante, eu aproveito. Porque eu consigo mandar muita coisa, então se tiver uma questão eu posso mandar aqui, se eu tiver dúvida eu mando aqui. Então eu uso bastante. A borracha natural, ela é um polímero, certo? Sim, você está certíssima. A borracha natural é um polímero, mais especificamente um polímero de isopreno. Então, gente, já terminei aqui de ver polímeros, né? Em física, é isso que eu tava vendo. E agora eu vou fazer o meu método, que é basicamente eu pego uma folha em branco e vou vendo o que eu lembro ou não desse assunto, né? Depois eu vejo se tá certo, se eu errei alguma coisa, se faltou alguma coisa, eu completo. E é um mapa mental ou Active Recall o nome, enfim. Agora eu vou conferir, gente, porque eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Porque polímeros de adição, aqui a gente estava certo, porém, faltou colocar, no caso, o dia que é usado, né? Porque isso é muito importante. Mas como tem muita coisa, assim, eu vou colocar no link. Que é difícil de lembrar e é importante saber também a estrutura. Acho legal saber um pouco da estrutura, né? Geral, assim, desses importantes e onde são usados. Quais os principais exemplos de polímeros de adição? E aí aqui tá os polímeros.
Eu adicionei essa imagem aqui só pra bater o olho, né? Terminei química agora, gente, então teve muito ente, tipo, muito mesmo. O assunto foi polímeros e é um assunto rápido, mas que tinha muita coisinha assim, sabe? Pra eu precisar reconhecer algumas estruturas e sabe, um modo geral. São 4h53, vou tomar um banho e depois eu retorno com biologia. E agora eu vou estudar para biologia, como eu falei. Basicamente, o método de estudos para biologia é bem parecido com o de química, porém eu não vejo aulas, quer dizer, eu leio mais PDFs, então eu vejo o assunto, leio o PDF, vou marcando, depois eu faço o Active Recall, ou seja, eu coloco lá na folha tudo que eu sei, tudo que eu lembrei daquele assunto, depois eu vou conferir, depois eu faço questões e aí eu coloco no Enc também, para poder depois revisar, né? Então, basicamente é isso, vamos lá, porque assim, eu amo biologia. Chegou a hora do melhor estudo, que é biologia, né, gente? Se bem que o assunto que eu tô não é muito legal, não. Tá, eu tava em plantas, agora eu já tô em animais e não é muito legal, não. E eu gosto bastante de fazer isso, gente, de PDF, porque adianta muito pra mim. Tipo, eu sinto que vendo aula demorava muito mais. Mas lendo eu gosto porque é mais rápido. Eu faço as minhas próprias associações e eu consigo até lembrar melhor depois, sabe? Então eu tô gostando bastante desse estudo pra biologia. Então, gente, vamos lá, né? Vamos lá, começar. O que eu tenho hoje planejado para biologia é basicamente fazer uma revisão de animais. Na verdade, já fiz a revisão de animais. Mas qualquer coisa, se tiver alguma lacuna, eu faço de novo outra revisão. Porque animais é um tema, é muito grande, assim, e tem muita coisa, sabe, pra decorar. Mas eu gosto muito também de colocar mnemônicos pra decorar algumas coisas em biologia. Tipo, pedir ao chat GPT pra me dar um mnemônico pra saber a ordem, sabe? De poríferos, quinidários, acredito que plateumites, tá vendo nematelmintos? Então eu gosto de fazer um mnemônico para poder lembrar isso melhor. Mas acho que é poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, nematelmintos, anelídeos, molúsculos, artrópodes cortados? Enfim, pra vocês verem, né? Mas é só ordem para eu saber na minha cabeça melhor a evolução, sabe? Isso me ajuda a ver, né, qual os principais pontos desses grupos, né? E ainda tem os cordados, gente, que se divide em vários também, né? E assim, então tem muita coisa em animais. Mas, gente, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que talvez eu faça um vídeo separado sobre isso, que foi como eu tava com muita crise no mês anterior, né, a junho, então em maio eu tava numa crise horrível. Eu não me sentia animada pra estudar, me sentia muito desanimada mesmo, de verdade. E minhas horas de estudo devem ter sido péssimas, nem vejo direito, mas eu sei que eu não estudei muito, porque eu tava muito desanimada. E não só a questão de horas de estudo, né? Mas sim o momento que eu sentava para estudar, eu via que não rendia, gente, não tava rendendo. Eu tava desanimada, não rendia nada, eu me sentia muito. Sabe, que não ia aprender, que eu não ia conseguir aprender a tempo. Então, eu tava vendo muitos pensamentos assim, gente, de verdade. Porém, no final de maio, eu vi. Eu sei que essa crise ela acontece, né? E todos os anos ela aconteceu comigo. Então, eu sabia que ela viria e sabia que eu tinha que vencer ela, né, no caso. E aí eu comecei a ver algumas estratégias para sair dessa crise. Então, ver o meu motivo, por que eu tô fazendo isso, e tentar me motivar novamente, porque a motivação é sim muito importante. Eu sei que tem gente que fala que é só disciplina, mas, gente, você pode ser disciplinado, porém você tem que saber o motivo, sabe? Você tem que sempre ter ali por que você tá fazendo aquilo. Às vezes as coisas ficam tão automáticas que você nem sabe por quê. Claro que você sabe, eu sei porque eu tô estudando, mas eu digo todos os dias, sabe? Eu sentar, estudar e ver que aquilo é um processo. E uma frase que eu vi é que isso não é o final, isso não é o objetivo, aqui é o processo, o estudo é o processo. Então, meu objetivo é passar. Meu objetivo é fazer a faculdade de medicina. E o processo é estudar. E é chato? Pode ser chato. Eu gosto de estudar, mas eu confesso que, obviamente, para o Enem é chato, porque tem essa pressão de passar. Então, é um processo difícil, é um processo árduo, mas que ele é para um objetivo, sabe? Isso não é uma coisa que eu tenho que ficar presa. Isso não é o que eu tenho que fazer sempre, gente. É um processo. Então, eu fui entendendo isso e também vendo ali a minha motivação, porque eu tô fazendo isso. Voltou, né, minha motivação. Claro que eu estudava, eu disse que minhas horas diminuíram de estudo, mas mesmo assim eu estudava, né, em maio, porque isso é disciplina. Porém, disciplina sem motivação não adianta nada, sabe? Você vai fazer só uma coisa muito no automático e vai ficar desanimado.
Então, agora eu continuo com a minha disciplina, mas a minha motivação. E aí é muito melhor, porque quando eu sento para estudar, eu sinto que o meu estudo tá rendendo. Eu sinto que eu tô fazendo aquilo por um motivo, por um propósito. E é muito melhor do que só sentar e estudar e se sentir que tá ruim, sentir que você não tá rendendo, sentir que você não vai aprender. Tudo isso até muda, assim, na sua mentalidade quando você tem uma motivação, sabe? Porque, nossa, se você não tá entendendo, vou lá buscar entender, porque eu preciso entender. Então, meu objetivo é passar, então eu preciso entender, sabe? Enfim, né, gente, vamos lá. E se você estiver gostando desse vídeo até agora, gente, comenta aqui o que você achou, né? Se inscreve no meu canal para receber mais vídeos. Eu não posto muito vlog, mas tô tentando aqui, né? Porque às vezes eu não acho minha rotina muito interessante, que é só estudar. Mas eu gosto muito de ver esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, então eu tô trazendo mais também, tentando trazer. Gente, eu amo colocar o fone e colocar ruído marrom pra estudar. Tipo, eu me concentro muito, muito, muito assim e me ajuda bastante. Porque assim, eu sou uma pessoa que, se eu entrar no meu foco, gente, ninguém me tira dali. Se eu fico 2 horas fáceis com foco, 3, 4, 5, depende. Mas também, se tiver muito barulho ao redor, é muito difícil pra eu entrar nesse modo foco, sabe? Então, o ruído marrom, ele me acalma e o fone, ele abafa, né, bastante coisa. Então, me ajuda bastante. Então, gente, tô fazendo aqui a lista de animais e digo que não tá muito bom, não. Eu fiz umas 15 questões e não foi muito bom, não foi como eu esperava no caso. Então, eu vou dar outra revisada, porque tem alguns conceitos, tem muitas tipo, características que você tem que saber, a quem pertence, né? Então, essas coisas que estão me pegando nas questões. Revisar de novo e ver se eu entendi realmente e continuar também, né, fazendo as questões. Eu já fiz uma boa quantidade, então não adianta só fazer se eu não tô conseguindo associar, né? Então, vou rever aqui de novo. Animais, gente, pra mim é muito decoreba. Então, tem que saber o animal e as características daquele grupo. Então, é decoreba, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, gente. É decoreba. Oi, gente, voltei. Eu estava jantando, né? Comi um cachorro quente e agora eu vou voltar pra biologia de novo. São exatamente, vamos ver, 7h18. Eu não sei se dá pra ver. 7h18. E vou voltar pra biologia. Onde eu tinha parado foi basicamente corrigindo as questões que eu fiz e vendo que eu errei, né, e tal. Então, eu vou voltar pra isso, fazer mais uma revisão, como eu tinha falado, né, e depois fazer o ENC e também eu tenho que corrigir o simulado que eu fiz no sábado. Sistema circulatório aberto, sistema circulatório fechado. Tá, o aberto que não é só o sangue que vai circular dentro dos vasos sanguíneos. Ok. Sistema circulatório, platealmente e nematealmente não possui músculo aberto, exceto cefalópodes, anerídeos, artrópodes e cordados. Fechado. Então, eu terminei agora de estudar biologia e, gente, basicamente foi aquilo que eu falei. Eu vi algumas coisas, eu já coloquei no link também algumas coisas que faltavam, né, alguns detalhes, e revisei também algumas características dos animais, né, sistema circulatório, sistema digestório, sistema circulatório, tudo isso eu revisei. E agora eu vou fazer o ENC. Eu tenho que fazer o ENC e eu tenho que fazer também correção de simulado. Mas eu vou fazer logo o ENC, porque tem muita, muita coisa. E eu gosto de fazer mais no final do estudo mesmo, porque eu já adicionei algumas coisas, então já aproveito pra fazer logo tudo, sabe? Então, vou fazer, tem muita coisa. E ENC é um negócio que, se você não fizer, ele acumula muito. Então, tem que fazer todo dia, né? Depois eu vou corrigir o simulado e é basicamente isso. São quase 8 horas agora e já vou fazer o ENC, porque tem muita coisa, né? Eu adicionei muita coisa. Então, e também no geral já tem muita coisa também no Enki, porque sempre tem que fazer todo dia, né? Uma coisa que assim, se acumular, boa sorte. Então, eu vou fazer logo. Eu gosto de fazer mais no final do estudo mesmo, porque eu já adiciono as coisas, já junto logo a informação e tento entender logo tudo, sabe? O que acontece em uma energia, uma mola comprimida sem atrito. A energia vai se converter em energia cinética, que ele é formado pela reação de saponificação de um triglicerídeo e uma base
forte. Uma substância que ela vai quebrar a tensão superficial da água. O que acontece é que as cargas, elas não conseguem se locomover, ela fica ali nos corpos. Então, eu já fiz o Enki e agora eu vou corrigir um pouco do simulado que eu fiz no sábado, né, gente? O simulado foi do segundo dia, então foi naturezas e matemática. Que é mais importante que fazer o simulado é corrigir, porque você vê seus erros e, assim, eu errei muita coisa que foi besteira nesse sentido, mas eu vejo que é uma evolução, porque antes eu errava muito conteúdo e a evolução é muito gradativa, né, gente? Então, assim, eu não tô errando mais conteúdo, acho que tem pouquíssimos erros de conteúdo. A minha interpretação tá boa, a questão é o tempo mesmo que pega, então tem que raciocinar rápido e não cair em erros por cansaço, digamos assim. E também não só isso, né, mas também eu tô caindo em algumas pegadinhas, ou então algumas coisas que eu não tô vendo direito. São esses detalhes que fazem a diferença, né, obviamente você erra, mas eu vejo que não é mais por conteúdo, sabe? Eu não fico muito mais tipo, nossa, o que eu tô vendo aqui, sabe? Tipo, gente, que é isso? Meu Deus, bom dia. Mas não, eu sei o que eu já vi, eu sei aquilo, mas é por algum motivo. E eu vejo que isso já é uma evolução, porque o importante é você evoluir. O progresso, ele é pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Todo dia você quase nem vê progresso, às vezes nem vê progresso. Mas é quando você vai ver uma escala maior de tempo, você vê que você está evoluindo. E eu acredito que isso é o que mais vale, né? Pelo menos assim, só a sensação de conseguir entender algo e ver que eu não tô nem sabendo sobre o que é a questão, isso já me deixa muito feliz. Principalmente em matemática, está acontecendo muito em matemática. Eu vejo que eu já sei o conteúdo, eu só erro por alguma coisa e isso já me deixa feliz, porque eu tô vendo que eu tô errando só por não saber o conteúdo, sabe? Ou pensar, meu Deus, como assim? Não, eu sei o raciocínio, eu já sei por onde tem que seguir. Então é isso, mas eu vou encerrar por aqui, gente, porque já 8h30, 8h35, eu já estou bem cansada, inclusive meus olhos estão bem cansados, porque esse meu óculos já tá bem ruim, tem que trocar. Provavelmente meu grau aumentou também. Então, se eu ficar muito tempo na tela do tablet, do computador, meus olhos ficam ardendo bastante. Não tem como evitar isso, né? A mesma coisa é a cadeira, apesar de ser boa e confortável, ainda assim, né? São muitas horas sentada. Enfim, vou encerrar por aqui, porque eu só vou corrigir mesmo o simulado e... é basicamente isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comenta aí. Se inscreva no meu canal que eu vou postar mais vídeos. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!